Toda estrutura religiosa cairá por terra. No Demanamasai. Toda estrutura edificada sobre o ego humano cairá por terra. Shirabanabasu. Porque a oração do santo sobe. Ebanébia Sorabá como incenso diante do Pai. Surambenébia. E assim vai acumulando, 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 até que um dia, Ebanassa Landenabanai. A Doriaba Sébia, elas são respondidas e manifestadas na terra. Gonebanassa Landenai. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Shirandenabasébia. Adoriácela Rotecandinovia. Por isso a oração ela deve ser perseverante. A oração deve ser insistente. Por isso que está escrito, orem sem cessar. Não cessem até que tudo esteja feito. Não cessem de orar até que as muralhas caem por terra, tenham caído por terra. A oração deve ser insistente. Deve-se perseverar na oração. Ei, Kaminovia, porque toda oração é uma batalha, é uma guerra que se trava no mundo espiritual, aonde prevalecerá aqueles que resistirem, aqueles que permanecerem firmes. E é por esse motivo que eu lhes dei Ikabadá Narabasúbia e Dorimasébia, e é por esse motivo que eu lhes dei o meu espírito, para ajudar vocês, assim como Arão e Ur ajudou Moisés a manter os seus braços erguidos, até que a batalha lá no vale Shikabanamassíbia fosse concluída. Para que vocês não se cansem, eu lhes dei o Espírito. Para que vocês não fiquem cansados, o meu Espírito apoia vocês. Ele ajuda vocês a orar. Para que vocês possam continuar perseverando na oração até que tudo esteja concluído. O meu Espírito dará sustento. Por isso está escrito, por lábios gaguejantes e por língua estranhas falará o Senhor este povo. Este é o descanso. Este é o refrigério. Eu lhes dou descanso por meio do meu Espírito, para que vocês continuem orando, sem parar, sem cessar, até que tudo esteja pronto. Até que tudo esteja terminado. Nakobenesse alamai. Dayor ramassai. Sim, eu lhes dou descanso na oração. Se vocês estão cansados, o meu Espírito os manterá firmes. Shirei kamenai. Benebia surandi kamanai. Pela oração que o Espírito Santo, Shirei kabadabasi, rotemanai, mekobenesia, pela oração que o Espírito Santo, Shirei kamanai, lhes concede a ajuda nas fraquezas. Quando os braços de Moisés estavam fracos, de cansado, Arão e Ur mantiveram os braços de Moisés erguidos e ao mesmo tempo descansados. Assim também faço eu por meio do Espírito Santo, para que vocês continuem orando, não parem de orar, não cessem de orar, até que tudo esteja pronto. E assim que vocês devem fazer, permanecer orando insistentemente. E se vocês, filhos amados, estiverem cansados, o meu Espírito vos ajudará. Em vossas fraquezas, ele se tornará vossa força. Permitam que o meu Espírito ore por vocês. Permite que ele clame até que a obra esteja concluída. Adoreme nisandenai. Mokandeno basurandinamasai. Shirandenai canturu ramassai. Orem, shikabadabia, e perseverem na oração. No debanessa daviota nikomanai. Shirandena kaminovasai. Ajori kantenamasai. Bonibasei, aloriabai, aneko, chindekamanai. Shirandenamasai, banebonosanderai. Shorabaturre kaminovasai. Shekabinovia solandenai benevia. Para isso, eu lhes dei o meu Espírito, para que por meio dele vocês possam continuar orando. Quando vocês não encontram mais palavras, quando não há mais o que dizer, então permitam que o meu Espírito ore através de vocês os meus planos e os meus propósitos. Porque o Espírito Santo conhece o coração, a mente do Pai.
E quando vocês oram pelo Espírito, vocês oram os planos, os perfeitos planos do Pai. Assim vocês devem fazer, permanecendo em oração, dia e noite. Porque a oração, é por meio da oração que tudo vai sendo preparado para que vocês possam cumprir a missão pelo qual eu, o Senhor, o chamei. A oração, a oração é a chave, que abrirá as portas, por onde vocês passarão. Por isso, quanto mais vocês permanecerem na oração, mais portas se abrirão. Elas se abrem quando vocês oram persistentemente. Então as portas vão se abrindo e vocês vão passando por elas, as portas do Senhor, as portas que levará vocês a novas dimensões. Sim, novas dimensões. É preciso perseverar na oração para alcançar as novas dimensões no Espírito. Sim, é preciso perseverança para alcançar as novas dimensões no Espírito. Somente os que perseveram na oração é que alcançam as dimensões mais elevadas no Espírito. Sim, se vocês querem alcançar dimensões, novas dimensões no Espírito, é preciso perseverança. É preciso perseverança na oração. Por isso que toda oração é uma batalha, porque o diabo não quer que vocês alcancem essas dimensões no Espírito. Ele não quer. Ele quer que vocês permaneçam. Ele quer que vocês permaneçam no raso. Mas pela oração persistente, pelo clamor do vosso coração, eis que portas se abrirão para novas dimensões no Espírito, que só pode ser alcançadas através de insistência, através de perseverança. Portanto, perseverem, filhos, perseverem, não desanimem, não deixem não deixem que a preguiça tome conta de vocês. Não tenham preguiça de orar. Às vezes vocês sentirão peso, não da minha parte, mas porque Satanás tentará pará-los, tentará inibi-los, colocando muitas vezes cansaço físico, opressão, mas vocês devem ser filhos amados, intrépidos, valentes, destemidos. Não recuem 1 milímetro sequer. Porque em todas essas coisas vocês são mais que vencedores. O Espírito Santo vos ajudará nos momentos de fraqueza. Ele será para vocês um alto refúgio e uma fortaleza. Basta que vocês perseverem para que ele dê a vocês todo o suporte. Porque vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Mas eu, o Senhor, estou com vocês. Todas as vezes que vocês se sentirem cansados, oprimidos, saibam que
Que no Daramassíbia. Shekaminóbia. Saibam, filhos, que todas as vezes que vocês estiverem cansados, oprimidos, eu, Senhor, estou com vocês. Saibam disso, que eu jamais vos abandonarei. E é nesse momento que vocês devem, Shikamanamassúbia, buscar em mim. Porque eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. No Dekamanamasai. Abodiba nessa layota no caminasai. O decabanesse alabachurra ponicaminovasai. Shirandenai banébia solandoro. Arrodile cabinébia seladori akotumeni salabedovishine kevinemasai. Nayote na kivenimasai. Abenopa tchanikomenemisai. Abalio par comiriba selando e caminai. Choriamaturra basébia. Tu kevanessa labachuto conivanse. Vocês alcançarão dimensões. Shikabadabasuri andenamasai. No espírito que vocês nunca, jamais poderiam imaginar que pudessem alcançar. Através da oração persistente, através da perseverança, através da humilde insistência, Mikobadianderabassai, vocês, filhos amados, alcançarão níveis profundos, muito profundos, Shirikamanama, Shiranderamasai, que muitos Shikabadá não alcançam. Muitos não conseguem atingir esses níveis, Shirikamanai, Banébia, porque são poucos os que perseveram. Muitos são os que desistem pelo caminho. No Kabinova Sanderai. Porque Abarate Kabino Ficilaria Patiakachaka Manayoto. Rokabadasilande na Kaminova Sai. Shirabeyato de Aklaba Sabala Cheriamanai. Nikobadia Selamandetuno. Abilete Akariatoria Salabatine Kandenai. São poucos os que verdadeiramente perseveram do que Venece Lamatodevicamanai. Porque atentam mais para as coisas que se veem. Estão atentando mais para as aparências, para os sentimentos da alma. Não olham para a minha palavra. Não atentam para aquilo que eu digo. São poucos os que verdadeiramente creem na minha palavra. Porque quem crê verdadeiramente na minha palavra, Nayodonamassúbia, jamais desistirá. Jamais, jamais desistirá. Nikobaniotonomossúbia. Porque todo aquele que crê na minha palavra, Shirekamanamassúbia, sabe que eu, Senhor, sou fiel. E que eu cumprirei tudo o que eu tenho dito. Cada palavra, cada promessa. Farei com que se cumpra. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. As minhas palavras não voltarão para mim vazia. Porém, fará aquilo que me apraz. E prosperará para aquilo que eu a enviei. Mas são poucos os que verdadeiramente creem na minha palavra. Confiam na minha palavra. São poucos. Shiranderamasai. Por isso, Shirandemasserandenai Kabodiosai. Muitos não conseguem atingir os níveis maiores de unção, de glória. Tirou Rabasi Kandenamasai. O demanse labashiri andenai. O rabasi benevia solande caminovia. Somente os que perseveram, somente os que insistem, Shirande Kobarai, é que alcançarão esses níveis. Níveis de unção, de glória, que somente os valentes, somente os que perseveram alcançarão. Midor yapa netsala andori akocheminai. É preciso renunciar muitas coisas para alcançar esses níveis. Essas dimensões no espírito. O Diambanai, Rotekabadabia Sandenai, o Rabasilande Kaminovia. E quantos de vocês verdadeiramente estão dispostos a renunciar? Aquilo que o Rabasidi Andenai. Aquilo que é lícito, mas que não convém. Adoriama Saiba Nébia. Por isso Paulo alcançou níveis profundos. Por isso Paulo alcançou Shikamenomashai, níveis de unção e de glória. Odiasenai Banébia. Porque ele, Shikabadaba Surra, não se deixava levar. Como ele mesmo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar me distrair por elas. Paulo não se distraía. Ele estava totalmente, focado, Shikabadá, no propósito pelo qual ele foi chamado. E assim, Ikabadá, Badá, Yotonomossúbia, que se alcança níveis altos de unção e de glória. Quando se mantém o foco naquilo que é essencial, primordial, necessário. Mas o meu povo anda distraído com muitas coisas, dividindo, dividindo a atenção. Um pouco comigo, mas um pouco com coisas desnecessárias. E assim vão dividindo a atenção. Mas se quiserem alcançar níveis altos no espírito, em dimensões profundas no espírito, tem que haver renúncia.
Não pode haver distrações. Tem que ter entrega, rendição. Nagodida nasa labashiri andinai. Somente aqueles que buscam em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça é que terão essas outras coisas acrescentadas. Badioba nasa elandinai. E não está falando somente de roupas. Não está falando somente a respeito de alimento. Mas também no kabadabasúbia. Shirandenabasai banevia. Shirei kamanai. Mas também o rabassúbia de novas conquistas, de novas vitórias. Todas essas coisas vos serão acrescentadas, se em primeiro lugar buscarem o reino e a sua justiça. O rabade kamilobasai benevia turiantoni kamilobasai. Shirande namakande namasai banevia. Alabasura de comeribasai. Shirande namasai. O rabalabashuri kandenai. Urtamilova silandera keminovasai. Tote kabinovia selandemai. Arebial placebiri kaminovasai. O Espírito Santo quer ajudar vocês. Shikabadabasu benevia. Mas se não houver cooperação, ele nada poderá fazer. Chorabacanderabassai banevia antori kaminovasai. Malabatu debe comeribatu debe comeribasai. Sorebecante demanamassé. O Espírito Santo ele ajuda. Sim, ele é o ajudador. Rakamanamassubia. Shekabenovia sura ankedemasai. Mas é preciso cooperar com ele. Nikobenesse alabashiri andinakamanai. Urabarabaraba sorariato de caminó. Se vocês não orarem, o meu Espírito não orará por vocês, não intercederá por vocês. É preciso que vocês orem, aproveitando toda a ocasião, toda a oportunidade. Orem no Espírito, no caminho de namahai. Deixem as distrações de lado, deixem as coisas de lado, aquelas que não convêm. E até mesmo algumas que convêm, mas que não são tão necessárias assim. Shirambidabi autumneni kamilosai. Tu deboche que vinabiosanei. Arudimei kaminamasai. No debanche de kaminamasai. Urabatu de mikandinamasai. Abalabasore de kandinamasai. Noribeke venebasalabate de kandinamasai. Por isso, meu Espírito deu a vocês a linguagem de oração, a linguagem espiritual de oração, para que vocês, filhos, Turkemenesse anderikomanai. Shirandemas elanderamai. Mokaminovasai. Shirandenai banevia. Possam orar em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer ocasião. Minokabinovasai. Porque a oração no Espírito, ela é a parte da mente de vocês. Vocês não precisam estar propriamente fazendo o rabassu beneve kanderamanamasúbia, ou tekamaná, a oração dentro do quarto, do lugar secreto. Mas vocês podem orar em línguas, mesmo em atividades cotidianas. E o denanselandinamasilandera cominamasai. Adodebalasori de caminomasai. Muitos não entenderam ainda o que é a oração em línguas. E por que eu, Senhor, dei a vocês essa capacidade de poder falar em uma língua estranha, uma língua que somente eu, Senhor, posso entender. No daqui venemasai, orokabidobasai banevia. Adodi banasaladia cominai. Abadacho kabinobasai banevia. Adodi banesianai. E kabadava solandoria caminovia. E em primeiro lugar, e acima de tudo, a oração em línguas, vai edificar vocês. Em primeiro lugar, e acima de tudo, enquanto vocês orem em línguas, o meu Espírito vai trabalhar no interior, desconstruindo as estruturas velhas, aparando os galhos mortos, da justiça própria, do orgulho, da autocomiseração, da autopiedade. Tudo isso o meu Espírito vai aparando, vai cortando, enquanto vocês oram, enquanto vocês perseveram na oração. O meu Espírito está trabalhando primariamente e primeiramente dentro de vocês. Por isso que muitos, quando começam a orar em línguas, desistem, porque não veem nenhum resultado, aparentemente, exteriormente. É porque o Espírito Santo, Shikabadá, primeiro começa em vocês mesmos. Primeira obra, edificar vocês. Esta é a primeira obra do Espírito quando vocês estão orando em línguas. A primeira obra que ele faz é em vocês mesmos. A oração em línguas é como uma lanterna que é acesa num porão escuro. Aquilo que estava dentro de vocês, mas que vocês não estavam conseguindo enxergar. Tudo é exposto. Quando vocês oram perseverantemente, então o meu Espírito acende a lanterna. E ele expõe tudo aquilo que precisa ser arrancado de vocês.
A primeira coisa que vai acontecer quando vocês oram em línguas perseverantemente é a exposição. Moro Kaminovasai. O Rabasi Benebia, tu Kabenovirá. Shirandenabasai. Vocês começarão a ter consciência de coisas que haviam em vocês e que vocês não enxergavam. Miro Rabasi Binai. E essas coisas, filhos, é necessário que venha à luz. Não para vos condenar, não para trazer culpa, mas é para que vocês, filhos amados, possam ter consciência que isso existe em vós. E que eu mesmo que revelei, sou eu mesmo que vou limpar o coração de vocês dessas coisas. Sou eu, o Senhor, que vos santifico. Eu revelo essas coisas para que vocês, filhos, possam me buscar, se humilhar diante de mim. E quando vocês se humilham e reconhecem essas coisas em vocês, então o sangue do meu filho e a minha palavra vos purificará, vos santificará de todas essas contaminações, de todas essas impurezas, que eu, Senhor, revelo, para que vocês possam se humilhar diante de mim e reconhecer que sem mim vocês não podem fazer nada. Todas essas coisas em vocês ficam evidentes quando vocês perseveram na oração. Isso, filho, chama-se edificação. E toda edificação primeiro começa com a demolição das estruturas antigas. É preciso primeiro, desconstruir aquilo que é velho, aquilo que é ultrapassado. O Rabasi Benebia, os galhos mortos que já não produzem mais frutos devem ser podados. Esses são os impasses da oração em línguas. E muitos, por não entenderem isso, ficam desanimados e perdem o estímulo, perdem o desejo, a vontade de orar em línguas, porque acham que não está trazendo resultado algum. Mas somente o fato dessas coisas começarem a se tornarem notórias, já demonstra que realmente a oração está produzindo resultados. Vocês estão sendo purificados, aperfeiçoados, santificados. Por isso não parem de orar, filhos. Para que o meu espírito possa concluir a obra que se inicia primeiramente em vós. Porque somente aqueles que passam pela purificação, pela santificação do meu espírito, é que poderão alcançar níveis maiores de unção e de glória. É preciso perseverança. Porque se vocês não assim fizerem, eu, o Senhor, não poderei levar vocês para níveis mais altos e mais profundos no meu espírito. Aproveitem toda a ocasião. Aproveitem todo o tempo para estar orando no espírito, como está escrito na minha palavra. Orai em todo o tempo no espírito e com toda a perseverança e súplica pelos santos. Paulo alcançou dimensões profundas no espírito. E ele, sabia que a oração em línguas tinha um papel predominante, um papel fundamental, para que ele pudesse alcançar esses níveis de profundidade no espírito. Por isso Paulo disse: dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas, muito mais do que todos vós. Orar em línguas, não foi dado à igreja sem nenhum propósito. Apesar de vocês não entenderem o que fala,
Mas vocês estão, filhos amados, chorando de kamanaba surrotokomono, falando mistérios, segredos, que Benécia, que somente eu, Senhor, posso decifrá-los. E Kobadai, tornando assim uma arma poderosa, que manene contra o inimigo. Shirande kaminovia sandenai. Urabache kabinovia, milotia batura sei, patura kabasai ponibo, chica biopanei solaniotonovia. Sheka mandura sabadai banevia. Judior namasaba nevia nekomanai. Adodeva selati nekemina masai. Urabanioto no kominai. Shirande namasevia. Adodibador rato kamino basai. Kote maselande kaminovia. Adjura rote kamino basai. Shirande kaminovia. Shirande kamina basai banevia. Se vocês orarem perseverantemente todos os dias, Shirei kaminovia, e não desistirem, mas perseverarem, com o tempo, Rukabadava surra benobide kaminai. Shirande kaminovia surande nabasevia. Vocês notarão algo, e Kobadava súbia. Algo, recabadava síbia, Shekabadavia surande kamanai andenobasai. Keita manosulandirai. Shirei kabedioto no soromoshibia. Kimesi abadavi antenai. Vocês vão notar algo que vai fazer com que vocês, filhos amados, não tenham mais dificuldade. E muitas coisas que vocês tinham dificuldade, vocês notarão que não terão mais. Sabe por quê? Porque vocês permitiram que o meu espírito demolisse essas estruturas que faziam com que vocês se mantivessem presos. Impedindo a Kabadavassíbia, que a unção e a minha glória se manifestasse através de vocês. Bidoma, muitos dos meus filhos estão presos. Shikabadá, Maná, Bodi, Manécia, por estruturas que foram construídas há anos. São as estruturas, Shikabadá, Bassíbia, que foram construídas na alma, os sofismas, Shirei Kaminovasai, Shirande Kamanabia, Solagi, Orai Keminai, que somente através das armas, as minhas armas que são poderosas, Kemenécia, Rodemá, Kebeni, Kobadá, Ebenécia Labashíbia. Somente por meio das minhas armas poderosas é que elas ruirão, que elas serão destruídas. O Rabandi Kominamasai. Genebiranderabasai. São fortalezas que o inimigo construiu. E muitos dos meus filhos estão presos a essas fortalezas, a esses sofismas. Shirande Kamenábia. Por isso, muitos não conseguem avançar. Ebanábia. Chorande Namasébia Korai. Mas eu lhes dei armas poderosas, filhos amados, para que essas fortalezas sejam demolidas. E uma dessas armas que é muito eficaz, para a destruição dessas fortalezas, desses sofismas, uma dessas armas é a oração. Ela é uma das armas. Existem outras mais, mas essa é uma das armas mais poderosas. Que se vocês utilizarem ela com perseverança, vocês verão a mudança, vocês verão o resultado. Com o passar dos dias, vocês se libertarão, dessas fortalezas que muitas vezes mantêm vocês aprisionados. E vocês se sentirão mais livres, mais ousados, mais intrépidos. Vocês andarão com uma ousadia, com uma intrepidez. Que até mesmo vocês dirão. Vocês dirão. Shikabadavassúbia. Nem parece ser eu. Nem parece Ikabadavassúbia, aquele José do passado. Nem parece aquela Daisy, aquela Guadalupe, aquela Silvana. Nem parece aquela Magali, aquela Evelyn. Nem parece aquela Ana, aquela Flávia. A mudança será notória. Vocês verão a mudança que fará na vida de vocês quando essas ruínas, quando essas fortalezas se transformarem em ruínas, quando elas desabarem, vocês sentirão livres no espírito para fluir nele, através dele, pelo poder dele. Shikamanabia sorande komanai. Kuturabati kabinovia. Surambenovia tokachekabadavia. Amori shekabino rasedambenovina kaminai. Ah, meus filhos, se vocês soubessem o poder que vocês têm naquilo que eu, Senhor, lhes entreguei de graça.
Shiraba Nevia Soran Keniborai Shenan Yotonomasai. Borabansila de Lokaminovasai. Arrobenessia Lavachurroto Comande. Ah, se meus filhos tivessem consciência disso. Kotemana Manasseranginai. Borkaminovasandenai. Shirambenai. Nada, absolutamente nada, absolutamente nada poderia impedi-los ou detê-los. Lokaminovasai. Shirandenai. Andorima Nessia. Mas muitos dos meus filhos estão Ekoriastamai. Bicobadasselande Comanessia. Como numa camisa de força. Ebenessia Laborkinasenai. Presos, Shirikamanamassúbia. Shirandenamasai. Atados, Bikobanabasur e Kandenamasai. Ebanabasur. Por coisas. Ekabadasorandenabian Teribanessia. Que está Ruribandesedai. Epanasselandenai Keminosalomiantinakamenosai. Idomessiandinamasai. Shikandenamasai. Muitos dos meus filhos estão presos, acorrentados, estão como numa camisa de força. Orkabadabasúbia. Xerekamana yandenamasai. E por mais que tentem escapar, Ikabadabasúbia, mais se sentem presos nessas coisas. Shirikamidobasai. Otemanassurandekamenovia. Mas eu, Senhor, Shirikamanabasúbia, Andenaiba Nébia. Shoreikamidobasaiba Nébia. Meitekamanébia. Lhes dei o escape. Kotonassolandekaminávia. Abadur Rabaselandekaminobasai. Chorandekaminovia Sandenai. Orkaminobesilanderamasai. Shirandekaminobasai. Adodeba netodekaminobasai. Chorambenobedekaminobasai. Porque quando vocês, filhos amados, perseveram na oração, Adoneme, olha, Ekabadabasúbia, Shirandenabasai, Shirandecomenista Badiopanirotanaí, Rodemanchekevinabasai Banébia, Shekabedovasula beira de Atonekevinésia. Olha o que acontece quando vocês perseveram na oração. Abenobasula manchodebecomanai. Sorambenopinakamilobasai. Shirekabinovasura de Kaminobasai. Abadaba Sulandinamassulandero Camino. Rodebesia do Queberianto de Banai. Shirekaminobasai. Abadamba Surei Kaminobasai. Chekaminobasanderamasai. Abenove Chirei Kaminobasai. Soroto Comidamansar. Alabasura de Kaminobasai. Adodebanacho Kevinivedi. Ribadiba da Silantinamai. Adoti Kaminobasai. Olha o que acontece quando vocês perseveram na oração. Olha o que acontece. Shirei Barabarabasura de Kaminobasai. Anamidobasura de Kanamai. Os vossos olhos começam a se abrir. E vocês começam a ver coisas que vocês antes não viam. Sim, sim. Através da oração perseverante, eu, o Senhor, lhes abrirei os olhos. Para que vocês vejam aquilo que vocês antes não conseguiam ver. É assim que acontece quando vocês perseveram na oração. Vocês vão tendo os olhos abertos. Os nossos olhos se iluminam. É isso que acontece. Vocês vão saindo desse lugar escuro que não deixam vocês enxergarem a verdade que os liberta, que verdadeiramente liberta. Para que vocês possam ser verdadeiramente livres, é preciso ver, é preciso enxergar a verdade do Evangelho, que para muitos ainda está encoberto. A verdade do Evangelho ainda está encoberto para muitos no Kabinamasai. Por isso vivem presos, pela religiosidade, legalismo, pelo engano, das astúcias dos homens, das doutrinas de homens. No Kaminovia. É preciso ter os olhos abertos. Tirando de Kaminovia. Adorima Sébia. Por isso Paulo, orava sempre pelos cristãos da Ásia. Ele orava e pedia insistentemente a mim, para que eu lhes abrisse os olhos do entendimento. No Kaminovasai. Nayo Kaminovi Sandenai. Para que eles pudessem ver, enxergar na Godinamasai. Kotemando Salavantenai. Shekabinovia Rodiverisandenai. Orabasela Bachekerinamasai. Ando debaixo Landere Kaminovia. Aqueles que oram com perseverança terão seus olhos abertos. Os olhos do entendimento. Nikaminovasai. Sim, os vossos olhos se abrirão. Shirikanderamasai. Vocês começarão a enxergar coisas que vocês, Shirikamaná, ficarão espantados. Como é que eu não tinha visto isso antes? Meu Deus, estava ali, mas eu não enxergava, eu não via.
Não é porque vocês, não conseguiam ver. É porque havia um véu, e que precisava ser removido. E é por meio da oração insistente, que vocês, filhos, terão a visão. No bet Masai. Choradina camino Masai. She caminovia. Badute no cavido sandinai. Abalatsore de camino Masai. O maior milagre, Shire Kamanama Súbia, que vocês podem receber. E Kabadaba Súbia. She caminou. Nure Kabedassa na Benébia não está relacionado ao corpo físico. E no camino Masai. Mas sim, a Benécia Lavashi, a visão. A visão e Kabadaba Surro Tokobodo Shiri Kandina Masai. E quando ela é aberta, no Benécia, e vocês começam a enxergar, Rokabenovasi, Abenovesi Landirakemanai. Então vocês nunca mais, Orabababasíbia, viverão, Rekabadabassurabasíbia, debaixo de opressão e de julgo algum. Porque uma vez tendo os vossos olhos iluminados para a verdade, então ela vos libertará completamente. Verdadeiramente vocês serão livres pela verdade. Orkaminabasai Banébia. O Demassande Comenei. É pela verdade que dá solando que o meu povo se libertará. É assim que está escrito na minha palavra. Borande Kamilovasai. Quando se conhece a verdade, ela traz a verdadeira libertação. Minor Rebancheke Minomasai. Por isso, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Abandur Rashi Kaminovasai Vanébia. Sorande Kaminovasai. Porque ele sabe que uma vez os olhos estando abertos para a verdade, ele não mais conseguirá prender, oprimir, escravizar aqueles que antes andavam em trevas. Porque é pelo conhecimento da verdade que vem a libertação. A verdadeira libertação só pode vir quando a palavra é revelada, quando os olhos do Espírito são abertos para o entendimento. Por isso, aqueles que querem conhecer a verdade têm que ser meus discípulos. Têm que aprender de mim. Tem que buscar a minha face. Tem que perseverar nisso. Porque eu, Senhor, lhes abrirei o entendimento. Lhes darei. Eu lhes darei entendimento para tudo. E vocês serão uma luz para o mundo. O Denécia, Agodi Benécia Lavashi, Xarakambinovasai, o Rabasu Bedekeminimai, Shekabadabasúbia, Shekabadabasuri Kaminovia, Cotonoso Loboshiriandinamasai Banébia. E porque é necessário a perseverança na oração, para que vocês possam ter os olhos abertos, os olhos do entendimento, na Yorra Kimenécia. Porque Satanás luta, batalha, para que isso não aconteça. Existe uma batalha no mundo espiritual. E Kobanassi, aonde Satanás, Shekaba, juntamente com todos os seus demônios, procuram fazer de tudo para mantê-los ocupados, distraídos com as coisas desse mundo. Assim, ele mantém vocês, Shekabadabasura, na ignorância. Porque o meu povo sofre por ignorância. O meu povo é destruído por causa da ignorância, a falta do conhecimento. E é o que Satanás procura fazer. Muitas distrações, para tirar vocês do foco, que é a oração e a meditação na palavra. São muitas as ofertas que Satanás faz para tirar vocês desse lugar. Muitas, muitas ofertas. Ocupações desnecessárias. Ele quer ocupar vocês. Fazer vocês viverem preocupados com tantas coisas como Marta. Mas ele não quer vocês como Maria, assentado aos pés do Senhor. Porque ele sabe, o diabo sabe, que todo aquele que persevera na oração e na palavra, alcançará níveis de unção e de glória. Que vai fazer com que muitos que estão assim presos, escravizados, sejam livres. Porque a ardente expectativa da criação, que está presa por aquele que a sujeitou, está aguardando essa manifestação. Está aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E Satanás sabe disso.
Por isso ele tenta fazer de tudo para impedir que a igreja desperte, que a igreja acorde. Porque a criação, Ebanai, ela está sofrendo dores de parto até agora, aguardando que os filhos venham se manifestar. Ebanésia, trazendo luz. Chicabadabasúbia. Nodema, aonde as trevas, o Rabassi, mantém presos, o Cabadá, escravizados, oprimidos, o Rabassi Andenai, até que os filhos de Deus sejam manifestados, e através deles, a luz venha brilhar intensamente, trazendo libertação, cura e salvação. Anorou Kaminovia, o Rabassu Landerak Menesiba Névia. Por isso vocês, filhos amados, não podem se deixar levar pelas distrações desse mundo, porque isso tira a visão de vocês do verdadeiro propósito, do verdadeiro chamado. Se vocês se distraírem com essas coisas, vocês jamais alcançarão os níveis de glória e de unção que eu, Senhor, tenho prometido, e que assim farei. Mas é preciso que vocês, filhos, se mantenham alertas o tempo todo, porque Satanás tentará ocupá-los com muitas coisas. Ele quer tirar vocês desse lugar, o lugar de aprendizado, o lugar de oração, o lugar de adoração, o lugar em Kamanava, onde vocês vão crescer, amadurecer no Senhor. Shekaminovia Solandenai, Adori Manaserande Kaminovia, porque mereçandera que minitinassera, Boratudi Adori Manicoliresi. Não ignorem aquilo que eu, Senhor, tenho dito na minha palavra acerca da oração. Não ignorem. Tudo que eu tenho dito na minha palavra acerca da oração, é para ser colocado em prática, porque é para Rakamanasúbia, o bem de vocês. Vocês vão experimentar coisas extraordinárias, se assim fizerem. Se assim fizerem, vocês vão começar a experimentar coisas extraordinárias, sobrenaturais, poderosas. Mas tudo tem, ó filhos, um processo. E a oração, faz parte desse processo. É essencial, é indispensável neste processo. Astobenevia solande Kaminovia, por Camilosila-te atoradeba nisai, por Camilova saiba névia, adjodebe cantoraba saiba lega nistorira nicomenestai. Se vocês orarem perseverantemente, Shekabadabasura becomenemasai, ora masura becandinamasai, eu vou levar esse ministério a lugares, Sherebecandinemanamassúbia, Shekabadabasura batudebika, que vocês nunca jamais imaginariam que chegasse. No Kabinovasai, Sherekamidovasai, Abadodiropeni Kamidovasai, Amanabachu Kamidovasai, Sherambido Kamidovasai. Se vocês perseverarem na oração, na súplica, no Kabinovasai, pelo meu espírito, Ekabadabasíbia, Sherekamidomasai, eu vou fazer, Shirekamanamassíbia, Shekamanai, com que esse ministério, Rokabadabasúbia, Shekabadabasúbia, alcance, o Rabassúbia, Shekamanai, o demando até os confins da terra, ele chegará lá, Shirekaminobasai. Eu vou fazer com que isso aconteça, até os confins da terra, esse ministério alcançará. Mas para isso, vocês têm que orar, vocês têm que permitir ao meu espírito que ore os meus planos que eu tenho para vós e para este ministério. O meu espírito orará. Ele conhece a minha mente, o meu coração, os meus planos. Nikabinovia, Doriabassai, façam propósitos de oração. Shirekamanamassíbia, O Ravandeda Kaminobassai, Shirandenai Banevia. Enquanto vocês oram, eu trabalho. Mekobenesse Anderai. Enquanto vocês perseveram na oração, eu, Senhor, estou preparando tudo. Rakabadabasébia. Tudo eu preparo. Nakodiva Nassanai Benévia. Abalachori Benécia. Uro Rabandiracabassai Benévia. E quando tudo estiver pronto, quando tudo estiver pronto, Rokabadabasúbia. Ekamanamasu Rabadécia. Vocês então, filhos, Ebadá, experimentarão. Ekobadabasúbia Anterevikandanamassai. Xerekamanamasúbia. A minha perfeita vontade. Aí vocês saberão o que é a minha perfeita vontade. Por enquanto vocês estão na boa e na agradável, Mekandenamassai, mas ainda há um nível que vocês precisam alcançar. A minha perfeita vontade. Chorande Kaminovassai, Robenessia de Kaminovassai, Ajori Kabatarasu Lariantenai, Xerebadi. Quantos de vocês estão dispostos a alcançar esse nível?
Rodebacelande caminasseria obrigada Deus salabashibia. Quantos estão dispostos a perseverar até que vocês alcancem esse nível? Shirikambinomasai. O demante kaminovia. A minha perfeita vontade. Nayo damanselande kaminovia. Shirande kaminovasai. Alaruri kaminovasai. Quantos estão dispostos a isso? Shirebanai banevia sorei kanemai. Andoniban chekamenyor tonosodai. Marakidoda silabai. Mas nunca diga isso. Ah, Senhor, mas eu não tenho tempo como o pastor José tem. Eu não tenho tempo e cabadava soube como eu gostaria de ter. Xererecandenamasai. Ô Raba, nunca diga isso. Ibanesse alabatura caminomasai. Rabatu de caminomasai. Rocabadaba surra candinamasai. Porque eu, Senhor, sou o Senhor do tempo e do espaço. Uracandenamasai. Abadiochene kamenai. Um dia para mim é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. No te manassalande kamanai. Aminova shiriandenai. Solede antone kaminamasai. O rabasila keminai. Xereba niba nika minovasai. Shekabadaba surrabaturro komonosu de keminamasai. O que vocês não entendem, Ekabadabasu benébia, é que o que eu quero de vocês, filhos amados, é perseverança. Não estou dizendo para vocês ficarem o dia inteiro orando, Shikabanamassíbia. Não é isso que eu disse. E não é isso que eu quero de vocês. Shirandenai. Quando na minha palavra diz orai sem cessar, não estou dizendo que vocês têm que ficar o dia inteiro orando e não fazer mais nada além disso. Prestem atenção e entendam o que eu, Senhor, estou dizendo. Para vocês não ficarem se lamentando por não terem tanto tempo como alguns têm. Nayotenama. Eu me movo pela eternidade, meus filhos. Eu não me movo no tempo de vocês. O que eu quero é que vocês perseverem na oração. Não estou dizendo para vocês orarem o tempo inteiro, o dia todo. Mas é que vocês, filhos, muitas vezes começam e param e desistem no meio do caminho. É isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é para não desistir. É para começar a orar, mesmo que seja poucas horas do dia, não tem problema. Não é a questão das horas, mas é a questão da persistência. Orem até que tudo esteja pronto. Orem. Orem em toda ocasião, como na minha palavra está escrito. Em toda ocasião. Em toda oportunidade. Surgiu a oportunidade para orar, não vai fazer outra coisa que não convém. Muitos dos meus filhos perdem muito tempo com coisas desnecessárias. Coisas que não convêm. Coisas que não edificam. Estão distraídos com coisas do mundo. O tempo que muitos passam assistindo séries na TV. O tempo que muitos deles perdem nas redes sociais vendo coisas que não têm nenhum proveito. Era o tempo e a oportunidade que eles poderiam estar dedicando à oração e à palavra. E assim Satanás vai mantendo muitos dos meus filhos presos a essas coisas. Distrações. Não quero de vocês, filhos amados, nenhum sacrifício. Porque não me agrado de sacrifícios, a não ser aqueles que são feitos para o meu louvor e para a minha glória. O que eu quero é que vocês oram com perseverança, com humilde insistência. É isso que na minha palavra está escrito. Necessitais de perseverança, porque depois de haver desfeito a minha vontade, possais alcançar tudo aquilo que eu prometi. Porque mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas vocês têm que aprender a viver da fé, e não recuar, porque se recuarem, a minha alma perde o prazer. Então não fiquem lamentando por não ter tempo, como alguns têm. Não é questão do tempo, é a questão da insistência. Um pouco hoje, outro pouco amanhã, e assim vocês vão mantendo firmes na fé. Sempre crendo naquilo que eu tenho dito, porque tudo se cumprirá no seu devido tempo. É na vossa perseverança. Oradio tudo solani do Cabinovia. Ajodibanei autonomia, um pouco aqui, Nicabadabacíbia, outro pouco lá, e assim vocês vão construindo. É tijolinho por tijolinho. E o caminho do Bassai. Um prédio não se constrói da noite para o dia. Shirei Kamanai, Manévia. Shirei Kabanaba Sulanderamasai. É andar por andar, até ele estar concluído. Assim também, Menesi Andenai Kaminomasai. Um pouco a cada dia. E vocês, se perseverarem, chegarão lá. Se não desanimarem, vocês chegarão lá.
Mokabinosa labitu, rosso labatu rabicamba ditu. Shirebe atura querida vassaiba neviantenai. Manori cabinesse alabashura ticomanai. Serande caminho vassai. Por isso, eu lhes dei essa linguagem de oração. Exatamente para ajudar vocês a perseverarem. Quando vocês não estiverem, filhos, Shikabadabi assurandenai, Shiremanai, inspirados para orar, quando vocês não encontrarem palavras, usem a linguagem de oração que eu, Senhor, lhes dei. E é por meio dessa linguagem que vocês vão perseverar até que tudo esteja pronto. Até que tudo aconteça da maneira como eu, Senhor, tenho dito. Monasheda menov nekemenesia. Shire kaminova santino roro kabinovia sinai. She kabinovia solandinai valevia. Nayo demase labi antera kemeni abana sorandinai. Obrigado, Senhor, Shirikandina Masai. Olabasuri ande kaminovia sere keminai. Louvado seja, ó Pai, o teu nome. Engrandecido e exaltado seja o Senhor. Bendito é o teu nome. Engrandecido seja. Bendito seja. O Senhor é bom, maravilhoso, glorioso, poderoso, santo, justo, fiel, verdadeiro. Glória ao teu nome. Que a tua mão, Senhor, seja conosco. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor, papai, venha blindar nossas mentes e corações. A nossa família também, nós oramos pela nossa família. Guarda a nossa família, protege a nossa família, livra a nossa família de toda armadilha, de toda cilada de Satanás. Que haja um cerco, que haja uma proteção, que haja uma cerca invisível de fogo. Que haja uma muralha ao nosso redor, ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família, nos guardando e nos protegendo, papai, de todo e qualquer mal. Que o sangue do Senhor Jesus venha sobre nós e nos purifique e nos lave, Senhor, em o nome de Jesus, com a água da palavra. Que toda contaminação, toda incredulidade, todo medo, toda insegurança, toda dúvida seja removida de nossos corações, em nome de Jesus. Que esse ministério esteja protegido e guardado em Ti. Que o Senhor livre ao papai esse ministério de todo tipo de armadilha, de todo tipo de cilada, de todo tipo de ataque espiritual, em o nome do Senhor Jesus. Que sejamos, papai, no nome de Jesus, aleluias, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder e revestidos com toda a sua armadura, para que possamos resistir nos dias maus. Para a glória do teu santo e bendito nome. Eu te agradeço por esse momento de oração e te dou graças, papai, no nome bendito de Jesus. E todos que creem digam amém. Diz assim: